Tomar manda para mim depois, os dois, tá? É uma relação muito grande. Do meu lado, duas pessoas, a esposa, José tem um pouco de agora. É muito difícil, Por favor, vem cá aqui. Estou com a esposa, Rita, e dois grandes nomes da tecnologia mundial. Vocês não têm ideia. Esses caras são um dos maiores cientistas do mundo. No Butantan, que é o maior instituto do mundo. E isso é muito grandioso. É muito difícil falar quando você está do lado dos heróis. É muito difícil. Porque são as pessoas que você, desde muito tempo na carreira, que você almeja chegar até eles, e eles sempre vão mais à frente ainda, e você vai correndo atrás, para ir se igualando no conhecimento, e eles vão correndo mais à frente ainda. E eu tenho muito orgulho de estar no Instituto Butantan com esses dois caras que são os maiores do mundo. A gente não está falando de maiores do Brasil, são os maiores do mundo. Porque a gente tem que ter muito orgulho do Butantan e dos nossos herpetólogos brasileiros, que são os maiores do mundo. Isso é claro. Aqui no Butantan você tem figuras como Marcos, Marcelo, como José, que são os maiores do mundo. Muito orgulho aqui e muito feliz de estar com vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria que o Kiko e o José pudessem uma palavrinha antes de começar. Pô, Henrique, eu agradeço demais seus elogios. Eu certamente não faço, não tenho todo esse mérito que você me atribui, mas agradeço demais porque o reconhecimento seu para mim é uma coisa que me honra muito. Eu também sou seu fã, te sigo, adoro as suas postagens, mostro como exemplo e mostro para todo mundo, indico as suas postagens e tudo mais, saca? Você é sempre bem-vindo, já te conheço há longa data. Tamo junto, amigo, tamo junto, ok? Venha sempre, a porta está sempre aberta, a casa é sua. Deixa eu só... Eu quero lembrar uma história aqui muito interessante, que quando eu vim aqui, há mais ou menos 15 anos atrás, e o Kiko, ele estava como responsável do museu da coleção zoológica, e eu e minha esposa chegamos, a gente estava na Rural fazendo mestrado, e a gente precisava de ter acesso à coleção. Em todos os lugares que a gente foi, no Brasil inteiro, as dificuldades para você ter acesso à coleção foram muito grandes. Teve um lugar até que quase que a gente teve que entrar com a ação com a Polícia Federal para obrigar eles a abrirem a coleção para a gente. Não vou falar que eu estou fazendo isso não era não vou dar nome, mas na época era assim. Hoje é bastante diferente. Enfim, é uma obrigatoriedade que isso se ceda, mas não é tão simples. No dia que eu cheguei aqui no Butantan, o Kiko era o chefe. E viemos eu e minha esposa, Mandela Ragazzi, a Rita. E a gente chegou assim, meio bobo ainda, né, estudante, e o Kiko nos recebeu na sala dele, com toda a honra e toda a glória, nos tratou como se a gente fosse os maiores pesquisadores do mundo, como se a gente tivesse alguma relevância dentro do meio acadêmico ou algo parecido, e chamou a equipe dele. Nós ficamos uma semana trancados no laboratório fazendo medições, e ele disse: deem toda a assistência possível, necessária e possível, e além disso, para esses dois aqui que estão do lado de estratégia.
E nós fomos tratados pela equipe do Kiko como verdadeiros reis. Fizemos uma amizade tão grande que nem a cerveja depois do expediente eles deixaram pagar. Na hora de ir embora, eles queriam que eu ficasse aqui no final de semana e a hospitalidade foi maravilhosa. Eu lembro de um camarada que fazia batuque com caixa de fósforo e tudo. Antônio Carlos, e foi maravilhoso. Um respeito enorme. E hoje estou aqui com o Kiko, cara. Muito obrigado. Parceiro, eu não fiz nada mais do que minha obrigação, sou um servidor público, tenho que servir ao público. E que serviço, velho? Me senti um rei. E eu queria também que o José falasse. Porque o José é um cara que eu acompanho de muito tempo. E há muito tempo eu ouço as palestras dele que são inigualáveis. Se eu um dia chegar a 10% de uma palestra que o José consegue dar, eu serei muito honrado, muito feliz, porque o cara é o cara. Esse é o José, cara. Querido Henrique, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que eu concordo com o Kiko. A gente faz a nossa parte. Eu acho que nós não somos tudo isso que você disse, mas a gente faz a nossa parte, faz o nosso trabalho. A gente recebe as pessoas, para o Kiko, para mim, para outras pessoas, os colegas. Não importa quem é a pessoa, a gente recebe de braços abertos. Né? Faz parte do nosso trabalho, essa atenção que as pessoas merecem. E a biologia, a ciência, é feita disso. É feita de pessoas que são de bancada, pessoas que fazem o que o Kiko faz lá na herpetologia, lá na coleção, com a classificação dos animais, a descrição dos animais. É feito com pessoas como eu, que estou agora na parte de divulgação, e como você, que faz uma divulgação grande e que alcança. Isso aqui é o resultado do que você faz, do trabalho que você faz e conquistou nesses anos todos. Tá? Então, para nós, que eu, representando o Butantan, quando nós recebemos o seu pedido para vir aqui, a gente fez de tudo, né, meninas? As meninas da comunicação, cadê a Paloma? Aqui na frente. Ah lá, está escondida ali. A comunicação deu todo o apoio possível para receber o Henrique aqui. E aproveito para te parabenizar pelo prêmio que você recebeu, pela conquista que você recebeu. Isso aí é mérito, né? Tem coisas que a gente faz e o mérito aparece. Se tiver que o seu mérito apareceu. Parabéns, né? Eu acho que ele merece uma salva de palmas de todo mundo. Essa conquista. E é isso, né? Cada um trilha o seu caminho, você trilhou o seu e chegou ali. E agora o está aqui, fazendo a sua parte, visitando o Butantan, trazendo as pessoas do Butantan. E eu acho que vai ser um momento bem gostoso de passar aqui nessas horas. Tá bom? Muito obrigado. Vamos lá então, galera. Antes de começar, eu queria só dedicar o prêmio IBEST a cada um de vocês, tá? Eu queria dedicar, porque eu não ganhei sozinho, vocês. E a gente ganhou com o maior influenciador ambiental do país. Isso é significativo porque muita gente estava com nó na garganta. Muita gente que é professor, muita gente que é biólogo, muita gente da área ambiental que estava assim, cara, a gente precisa de um representante, a gente precisa de gritar também, porque a gente só vê nada contra que balança a bunda, que a bunda não pagar. Mas é muito feliz. Mas o professor também pode. Se influência, repolando pode, o professor também pode. Todo mundo tem seu espaço. E a gente precisava de ter alguém da educação lá. E tivemos, ganhamos. E isso é para cada um de vocês, porque vocês é que votaram, vocês que me elegeram. Muito obrigado. Eu gosto. Vem também você, fica comigo aqui. A Rita, para quem não conhece, a minha esposa é uma herpetóloga de excelentíssima
qualidade, ela é fera, ela sabe muito. Nos bastidores é eu e ela, tá? O canal não sou eu, só eu. O canal sou eu e a minha esposa, a gente faz tudo sozinho, a gente trabalha sozinho, a gente olha filho, a gente faz um monte de coisas e somos nós que publicamos, nós fazemos. A Rita, ela fica um pouco nervosa de estar no público, ela não gosta, mas eu sempre puxo e eu queria que vocês soubessem que não faço nada sozinho, tá bom? Quer ir passando, bebê, aqui? Eu passo, não, vai dar. Vamos lá. Vem pra cá, José, vem pra cá. Vamos ficar aqui no meio, pessoal. Vem cá, José. José tá com o microfone também, não tá? Bom, José, a gente vai falando junto. Eu vou falando, você vai complementando e a gente vai brincando aqui, né? Olha só, o que são serpentes, né? Serpentes são basicamente salsichas com dentadura, né? Que o pessoal fala. Como salsichas com dentadura. Mas elas não são só isso, não. Tem coisas muito diferentes. Uma serpente arborícola é muito diferente de uma serpente terrestre. Elas têm disposições muito diferentes, o coração fica mais para um lado do que para o outro, dependendo da serpente, ela é mais esguia, ela é mais fina, ela é mais grossa, dependendo do ambiente que ela está. Ela é mais adaptada ao ambiente aquático, a narina fica mais em cima, os olhos ficam mais em cima, dependendo, ou fica mais lateral. Isso vai variar para cada uma, existe uma biometria muito complicada para se falar de serpentes. Elas não são apenas salsicha com dentadura, elas são muito mais que isso. E as serpentes, elas são tão especiais que elas passam da área só do biólogo. Eu, antes de fazer herpetologia, eu trabalhei com mastozoologia. Mastozoologia é coisa de biólogo, no máximo veterinário que vai lá se meter. Você vai trabalhar com aves ou herpetologia, não é coisa de biólogo. No máximo veterinário é um zootecnista que vai lá dar um pitaco. Mas quando você fala de serpente, né, José, você está falando de um animal que tem crescimento. Você está falando de um animal que gera riqueza. Você está falando de um animal que ele vai passar da área da biologia, do biólogo, quer dizer, que não usa biologia, mas ela vai para a área do interesse dos médicos, ela vai para a área do interesse do farmacêutico, ela vai para a área do interesse do cara da indústria, porque tem produto biotecnológico, ela vai até para a guerra. Eu já assisti palestra de pessoas tentando utilizar a peçonha da serpente em guerra, como lançamento de peçonha. Tem esses doideiros, tá? Eu tenho opinião que não. Já ouvi falar isso, não. Mas enfim, ela é muito maior do que aquilo que a gente pensa. E é com muito orgulho que eu hoje não considero um herpetólogo. Não é uma especialidade fácil. Não tem muitas pessoas no Brasil, no mundo. O Butantan é a grande referência, tá? São os nossos novos cientistas, agradeço por isso, estão aqui. Mas falando nas cobras, que ele está dizendo que são as cobras, que são as serpentes, vamos olhar de outro lado, né? Você falou que a cobra é aquilo. As cobras são aqui, né? Só que a cobra é muito mais do que isso, né? Porque aqui tem a cobra, a serpente. Tem a pessoa que cobra alguma coisa. Aí eu vou lá cobrar o Henrique. Tem os cobras. O que é o cobra na taxonomia? Você é o cobra na divulgação? Você é o cobra na mão na massa da serpente lá. E as pessoas são cobras naquilo que falam. Então, cobra é uma coisa muito ampla. É mais do que ser uma serpente. Você pode ser cobra naquilo que fala e você é reconhecido, né? E você é um cobra. Nós somos, né? Até a sogra, dependendo do que você Galera, agora eu falei que as cobras eram, a pessoa considera elas salsichas com dentes, né? Mas o que muita gente não sabe é que as cobras são vertebrados. Tá vendo ali? Elas são vertebrados e pior do que isso, elas são tetrápodes. O que são tetrápodes? Elas fazem parte dos grupos dos vertebrados amniotas que têm 4 patas. Aí você fala, poxa, caramba, mas as cobras não têm 4 patas. Elas não têm, mas já tiveram, né, José, pelos antepassados. Mas olha para a jiboia. Que tem ali, deixa eu ver se está aqui, lá em cima, lá. Onde que eu coisa aqui, Rita? Eu voltei. Lá, José.
que é aquilo lá, galera? Aquilo ali são patas vestigiais, são os porões que se modificaram, né? Patas vestigiais que viraram os porões e que hoje servem para as cobras, para o macho meio que estimular a fêmea. Isso acontece aqui em bois, por exemplo, chama de boia, mas acontece também em pitolis. Olha que doideira. Você sabia que fizeram alguns testes muito interessantes, utilizando os genes, de onde você teria as patas da serpente. E aí o que acontece é que, quando eles pegaram serpentes, tipo víboras, pegaram esse gene de onde você teria a origem das patas, e trocaram os camundongos, eles nasceram sem patas. Eles fizeram uma troca, com cientistas brasileiros. E quando eles utilizaram de jiboia, e Piton nasceu com um pouquinho de pata. Olha só que interessante. Pois é, as serpentes elas possuem aqui, ó, ossos. Elas são praticamente uma coluna, né? Até pescoço, só que um pouquinho. Elas são praticamente uma coluna com costela. E elas ainda utilizam essas costelas para caminhar, sabia? Serpentes fazem uma caminhadinha com essas costelas, a gente chama esse movimento de caterpillar. É muito interessante. Mas daqui dá para a gente ver o que todas elas têm, ó. Uma língua bífida, algumas possuem visão térmica, tipo do predador, que podem ser por focetas, tanto supralabiais, infralabiais, quanto essa aqui que é a fosseta loreal. Essa estrutura, que é muito interessante, ela está atrelada justamente ao nervo óptico desse animal, o que indica para a gente que possivelmente ela tem uma visão térmica, tipo a do predador. Olha que coisa interessante. São animais que possivelmente vieram de organismos fossoriais, então a visão das serpentes não são lá tão boas, né? Mas tem algumas que são sem isso, não é? Nós estamos aprendendo algumas coisas. Nós temos uma colega que vem aqui de vez em quando dar palestra para a gente, e ela está estudando a visão das serpentes. E eu, o Marcelo e outros colegas do Cantando, nós aprendemos quando entramos aqui que podem enxergar bem, né? E essa colega está descobrindo que ela enxerga melhor do que a gente imagina. Enxerga muito bem, ela está fazendo análise da estrutura do olho, cores, bastonetes, ela enxerga colorido, e a visão dela é melhor do que se imagina. E complementando a sua fala com relação à força floreal, isso às vezes eu falo nas palestras, a Denise, que já viu quase todas, né? Foi feito um teste uma vez, nos Estados Unidos, de pegar uma cascavel, tapar a foceta e colocar um rato na frente da cascavel para dar um bote. E ela errou algumas vezes. Aí deixaram tampar o olho e deixaram a foceta aberta, e ela acertou a maioria das vezes. Então reforça a função da foceta, que é a visão térmica. Outra coisa também muito interessante, que as pessoas sempre dizem que as serpentes são muito burras. De fato, essa visão, ela às vezes nos é perceptível, tá? A gente fala assim, caraca, o que esse bicho fez aqui? Mas as nossas serpentes, elas costumam ser mais ritualísticas do que burras, como as pessoas falam. Elas têm comportamentos que remetem a uma coisa tipo ritual. Como um gambazinho, que quando acorda, vai lá, limpa o focinho, limpa a orelha, ele segue todo aquele ritual. Você bate palma, ele volta e começa a limpar o focinho de novo. Na verdade, é um tipo de cérebro um pouco diferente e a gente pode se surpreender com a inteligência delas. Os testes que foram feitos para determinar a inteligência de serpentes, eles foram testes meio que voltados para mamíferos, o que não condiz, até porque se utilizava reforço positivo, e aí um animal que come uma vez por semana, no máximo, dentro da serpente, para ficar tempo sem comer, não faz muito sentido isso. Porém, nos testes de fuga, sem espantar o animal, apenas deixar ele no local, nós foram capazes de desvendar alguns quebra-cabeças bastante interessantes. E tem mais, quem trabalha com a mão na massa, sabe que tem algumas serpentes que apresentam algumas inteligências um pouco diferenciadas. Cobra-rei é uma delas, as nádegas são outras. José, fala pra gente, o que você tem visto de coisa interessante que as serpentes podem fazer, assim, em movimentos, que podem surpreender, inclusive, te pegar de bobeira acidental? Tem tanta coisa que a gente já viu aqui que é difícil pontuar agora, mas as serpentes não são tão boas como se fala, não, né? Elas são muito ativas, são muito espertas. A gente tem visto coisas muito interessantes e a gente costuma, às vezes, julgar a serpente. Você passou comigo agora na exposição, você viu que tem dentro do recinto da jiboia tem uma caixa de bolinha.
Aí vem aquela pergunta, você está falando que eu estou sendo bolinha para as cobras? Não. Nós temos um colaborador aqui que está fazendo uma coisa altamente interessante, que é o enriquecimento ambiental e comportamental. E nós estamos aprendendo muito nesses últimos 2 anos, o que elas são capazes de fazer. A gente acha assim, pega a cobra, coloca no recinto, quem tem cobra em casa, coloca no recinto, lá no terrário, e deixa a cobrinha lá, que ela vai ficar feliz da vida. Não é isso. Eu acho que o que eu aprendi agora nesses últimos 2 anos é muito importante, porque nós estamos percebendo que quando você coloca um estímulo diferente dentro do recinto, ela se interessa, ela vai atrás. Isso não estava aqui, e ela começa a cheirar, ela começa a perceber, ela começa a interagir com aquilo que ela não estava na casa dela e passa a ter. Isso mostra para a gente que esse bicho é muito mais, não vou falar inteligente e nem burro, tá? Porque isso é uma categoria que nós criamos, né? E não é isso. Elas são muito mais perceptíveis do seu ambiente do que possa imaginar. Então não basta você criar um recinto, um terrário, colocar a cobra lá e ficar vendo a bichinha lá, come, dorme, faz cocô, faz xixi, movimenta um pouquinho. Não, se ela tem estímulo, ela se movimenta. E nós estamos vendo coisas bacanas. Nós vamos dar uma volta depois aqui de exposição, vocês vão ver isso. Vão ver a caixa de bolinha lá, como está funcionando. Então é isso, tem tanta coisa interessante que a gente às vezes se perde para falar das coisas. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro, nunca subestime uma coisa. Nunca. Porque quando você subestima, você leva pior. Certo? E quem gosta de cobra, gosta, tudo bem, maravilha, mas não subestime, porque ela pega. Pegou meu dedo, pegou de vários colegas muito importantes, porque a gente bobeou. E ela ficou esperta lá, ouviu que você deu bobeira. E você está falando do José de Porto, que é o maior do mundo nessa parada. Tá? É o cara que mais mexe com o bicho. Não sou o maior. Isso é experiência adquirida. Né? A gente adquire uma experiência, a gente aprende, e eu falo isso. Inclusive tem uma postagem que está num dos grupos aí que circulam, de uma coisa que foi feita no pedido meu filho que eu não dei ainda. E eu vou escrever isso. Nunca subestime. Isso é uma coisa que a gente fala aqui para os nossos alunos, para o estagiário, que é altamente importante. É muito legal, eu admiro quem consegue tratar uma cobra, trabalhar com a cobra, deixar ela bonitinha lá, mas não subestime. Pode levar pior, seja quem for. E essas coisas do cérebro são muito interessantes, porque a gente começou a fazer essas classificações e não, sabe, de uma perspectiva de mamífero e às vezes até preconceituosos. Só para ter uma ideia do que eu estou falando, os corvos possuem um cérebro pequenininho. De certa forma, eles não têm o cérebro rugoso, com a rugosidade que tem o cérebro de mamífero, nem de longe, mas os testes que foram feitos para corvos e para grandes primatas, os corvos, com aquela cabecinha pequenininha, passaram nos mesmos testes. Então a gente ainda tem muito a aprender dentro da biologia antes de sair classificando os bichos como burros, inteligentes, etc. Afinal de contas, eles estão há milhões de anos. Sobreviveram muito bem, inclusive as serpentes sobreviveram em grande parte predando mamíferos. Então vamos nessa, né, gente? Tem muita coisa lá. Ó. Mas aí, o que esses animais têm em comum? Ó? Fala aí pra gente, pessoal. O que esses animais têm em comum? O que eles têm em comum, né? Diz aí pra mim. Vocês que são fera, o que todos esses animais têm em comum? São coloridos. Isso aí aconteceu porque a gente escolheu, né? Mas eles têm coisas em comum. Que coisas em comum eles têm? Toxina. Todos eles possuem toxina. Tá? Então a toxina, a gente vai fazer algumas classificações das toxinas. Elas podem ser do tipo venenosas ou peçonhentas. Então essas classificações são classificações nas quais a gente consegue entender do aspecto humano. Toxina
ela pode ser venenosa, no qual você precisa consumir aquela toxina, de alguma maneira, se contaminar, ou ela pode ser peçonhenta, no qual o animal tem algum aparelho para inocular uma peçonha. As serpentes possuem aparelhos para inocular peçonha. Por exemplo, aqui, essa serpente aqui, ó, que é a famosa Yamakagashi, ou a Rabidophis tigrinus, é um exemplo muito interessante, porque ela possui um dente posterior, é uma opstógrafa, e ao mesmo tempo aqui, ela possui glândulas nucais, no qual ela acumula uma toxina dos sapinhos que ela consome. Então são casos específicos de um animal que ao mesmo tempo é peçonhento e venenoso. Olha que coisa interessante. Então, para você ter um animal peçonhento, ele tem que ser capaz de te injetar uma peçonha. Ele tem que ter um aparelho, tipo um aguilhão do escorpião, tipo a presa de uma aranha, tipo o dente de uma serpente. E por isso as serpentes são, na maioria, quer dizer, a maioria das serpentes não é peçonhenta, ok? Estou falando das peçonhentas, ok? Conseguem inocular peçonha, mas temos exceções. E a biologia ela é feita do mundo das exceções, tá? Só que aí tem um detalhe. Essas toxinas têm um interesse médico muito grande. Por quê? E dependendo da serpente, a gente nem fala que ela é peçonhenta, porque uma toxina muito baixa, muito leve, é opstógrafa, você vai causar pânico, vai ter uma destruição ambiental que as pessoas vão matar. Aí a gente vai para a classificação de interesse médico. Então essas aqui são de interesse médico, são aquelas que podem te causar um dano muito grave e é necessário a produção de soro nessa situação. E essas serpentes aqui no Brasil, que você necessita soro, atualmente, seriam, no caso, as bótropes em geral e as nossas corais. Mas aí, conforme a galera vai se aventurando, por exemplo, toda hora eu estou vendo alguém se acidentar com serpente opstógrafa, daqui a pouco vai ser necessário fazer uma reclassificação de interesse médico, não? Isso já está em andamento, né? A gente tem duas coisas em andamento aí, que é as serpentes opistógrafas e as opistógrafas de interesse em saúde. Nós estamos avançando muito no conhecimento desse grupo, né? Aqui tem dois exemplos clássicos, né? O Kiko tem uma mordida legal de Candidobinatus. Eu tive outra há um tempo atrás, nesse dedo aqui, você ficou com o dedo bem ruim, eu fiquei com o dedo ruim, com bichos que a gente achava que não eram problemáticos, hoje são. Nós estamos atrás de uma informação, só para complementar a sua fala agora, de uma colega que foi acidentada por uma filósofia na Tereg e ficou num estado lastimável com as ações de veneno no corpo dela. Caramba! Isso deve ser publicado, porque é muito interessante do ponto de vista de conhecimento e de informação. E isso complementa totalmente a sua fala. Nossa, que doideira! E aí, cara, agora eu vou pedir para o meu grande amigo e herói falar um pouquinho sobre um cara. Vou pedir agora licença para o Kiko falar um pouquinho, porque eu quero que ele fale um pouquinho sobre um grande cientista brasileiro que é esquecido de nós, que deveria estar nos livros didáticos do Brasil. E não está. Temos um grande nome chamado Vital Brasil. E eu nunca vi ninguém falando tão gostoso, tão bonito do nosso cientista do Brasil quanto o Kiko. E eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, para vocês entenderem. Não, de fato, eu sou fã do Vital Brasil. Eu acho que conhecer a história do Vital Brasil é uma coisa muito bacana, porque ela é paralela, vamos dizer, a gênese do Instituto Butantan, a gênese de muito conhecimento, muitas coisas importantes, como a soroterapia e tudo mais, né? Então, o Vital Brasil, vamos dizer assim, ele era um médico jovem, virtuoso, que trabalhava com a parte de epidemiologia. Então ele saía para o interior do estado de São Paulo, procurando cuidar de febre amarela, de um montão de outras doenças assim que assolavam o estado de São Paulo.
Depois de tanto tempo enfrentando essas epidemias e tudo mais, a família dele já estava casada, com um filho, a família dele pediu para ele acalmar um pouquinho. Calma, vai clinicar. Aí ele resolveu fazer isso. Foi clinicar em Botucatu. Chegou em Botucatu, começou a clinicar e atendia pessoas carentes na periferia de Botucatu, e naquela ocasião, naquela época, os acidentes zoofídicos eram acidentes extremamente importantes, relevantes, né? Alguns deles levavam à morte e tudo mais, e o Vital Brasil ficou muito atento a esses acidentes, né? Chegando em Botucatu, ele encontrou também um amigo dele, uma padre, talvez, uma coisa assim, um reverendo, né? Que ele trabalhava, já tinha muita curiosidade sobre os remédios caseiros, né, populares, para combater acidentes zoofídicos, né? Então ele começou a estudar esse tipo de coisa, né? Ele viu que tinha bastante acidente, tinha acidentes zoofídicos e os tratamentos populares. Ele começou a estudar, enfrentou, veja só, ele era um médico, uma pessoa normal, que nunca tinha tido contato com cobras, vamos dizer assim. De repente ele teve que enfrentar esse medo, numa época onde não havia soro, para poder pegar as cobras, extrair veneno, não existia técnica, não tinha nada aqui por quem pudesse ensiná-lo a fazer isso. Ele teve que aprender na marra, gente, numa época sem soro, sozinho, né? E começou a fazer a extração de veneno, testar os venenos de camundongos, de cachorros, de gatos, não sei o que lá, tal. E testando os remédios populares que eram sugeridos para ele. Ele via que não acontecia nada. Nessa mesma época, ele começou a ter conhecimento dos trabalhos de Calmette, Bertrand e outras pessoas que, como estavam fazendo pesquisas a respeito de soroterapia, da utilização de soro de serpentes para atendimento de acidentes. Na Indochina, né, que na região lá do Sudeste Asiático, hoje em dia a região Vietnã, essa região assim, e na Europa, né? Aí ele começou a ler esses trabalhos e falou: puxa, isso aqui é uma coisa legal, né? Vamos ver se a gente começa a desenvolver nesse sentido. Aí, infelizmente, também, que veio a dar uma força muito grande para ele pegar esse ramo de pesquisa e desenvolver de fato, foi que ele teve um acidente com uma menina lá em Botucatu, onde ele tentou todas as formas de tratamento disponíveis na época, e ele não conseguiu salvar a menina morreu nos braços dele, e isso o marcou demais. Então acho que isso também, somando todas essas outras coisas, fez com que ele vestisse a camisa de buscar um tratamento para os acidentes zoofídicos, né? E assim ele fez. Ele largou Botucatu, voltou para São Paulo, onde aqui em São Paulo ele tinha condições de trabalhar em um ambiente um pouco mais favorável para ele fazer essas pesquisas. Ele foi para o Instituto Biológico na época, né? Adolfo Lutz, ele era bacteriológico, né? Instituto Bacteriológico na época, e lá ele conseguiu o apoio do Adolfo Lutz para fazer pesquisas a respeito de soroterapia nos moldes que Calmette e Bertrand estavam fazendo na Europa naquela época. E ele começou a desenvolver e começou a fazer soro. Mas os estudos dele com os venenos fizeram sacar uma coisa muito importante. Os venenos são diferentes de determinados tipos de cobra para outros tipos de cobra. Os venenos das cascavéis são diferentes dos venenos das corais, que são diferentes das jararacas. Aí ele sacou: pô, e se eu fizesse esse soro direcionado para cada tipo de veneno? Que Calmette não estava tendo muito bom resultado. Ele fazia o soro dele, por exemplo, com veneno de narja. Só que aí ele aplicava esse soro que julgava ter ação universal em acidentes de outras cobras, e eles não funcionavam. Então esse soro de Calmette não dava uma visibilidade, não dava uma funcionalidade que era desejada. Mas o Vital Brasil foi atrás disso e começou a fazer os soros específicos. E começou a fazer os testes, tanto dos acidentes específicos, né? Acidente botrópico com soro botrópico, na verdade teste com o animal, né? Acidente botrópico com envenenamento botrópico com soro antibotrópico, acidente crotálico com soro anticrotálico, e invertia. Acidente crotálico com soro botrópico, acidente
com o soro crotórico. Percebeu o quê? Quando ele aplicava o soro certo, né? Bótropos para bótropos, dava resultado positivo, crótopos para crótopos, dava resultado positivo, o inverso não, né? Então ele colocou aí o caminho. E ele foi defender, eu vou rapidinho, só para concluir não, isso aqui. ele foi, fica aqui, não senta não. Aí ele foi, isso aí foi uma coisa bacana. Na época ele estava numa luta também com a peste bubônica que estava assolando o estado de São Paulo, a Baixada Santista principalmente. Ele foi lá para combater a peste bubônica, né, a pedido de Adolfo Lutz, pegou a peste bubônica, identificou que de fato aquela doença que estava causando os danos lá na Baixada Santista estava se espalhando pelo Brasil, era de fato peste bubônica. Foi atribuído a ele sarou da peste bubônica que ele pegou, por sorte, foi atribuído a ele a função de vir fundar um instituto aqui no estado, em São Paulo, para produzir soro contra a peste bubônica. Adivinha onde é que eles arranjaram esse terreno? Aqui, no Instituto Butantan. Isso aqui era uma fazenda que foi adquirida pelo Estado para que o Vital Brasil fizesse o soro contra a peste bubônica. Tá? Isso foi no finalzinho de 1899, no final do século retrasado. Então ele veio para cá, se instalou aqui, isso que era uma fazenda, ou seja, ele não tinha nada de instalação bacana, de laboratório, de não sei o que lá, pessoas extremamente treinadas, nada. Era ele, uma fazenda e poucas pessoas para ajudá-lo nessa terrível tarefa. E ele fez. Em 1901 ele já entregou o primeiro lote de soro antipestoso, que veio ajudar a combater e eliminar o problema da peste no Brasil. E meses depois já lançou também o soro antiofídico. Depois que o Instituto Butantan ajudou a combater e eliminar o problema do soro antipestoso, vamos dizer, teoricamente teria acabado a função do Instituto Butantan. Não, ele já tinha nessa coisa dele de fazer o soro antiofídico uma outra atribuição, que não lhe foi dada. Se você pegar as coisas de fundamento da fundação do Instituto, está lá de produzir soro de pessoas. Então ele fez o soro antiofídico por conta dele, né? Bacana, de enxerido, né? Um cara arrojado para a época dele. Então aí, puxa, isso começou a funcionar e começou a salvar vidas. Salva ainda hoje milhões de vidas todos os anos no mundo inteiro, né? Então, veja só, isso aí é uma coisa que está no Brasil, não dá para não ser fã de um homem desse, né? Eu seria capaz... Mas conta aquela história de que ele foi lá para o zoológico do Bronx. Lindo. É a melhor parte. Isso foi mais ou menos, acho que em 1913, se não me engano, 1911, 12, 13, sei lá, comecinho do século passado aí, ele foi apresentar os resultados da soroterapia dele, dos soros que ele tinha, num congresso de medicina em Nova York. Em Nova York não, em Washington, tá? Aí chegando lá, ele fez a apresentação dele, veja só, um médico, pé no chão, pé duro aqui da América do Sul, no Brasil, num congresso cheio de médicos americanos e europeus, né? O Calmette, Bertrand, tudo mais, tinham um nome, um grande nome, estavam vinculados a instituto poderoso lá, na Europa e tudo mais, ou seja, eles eram os caras. O Brasil era um enxeridinho lá, né, cara? O famoso cachorro vira-lata. Pois ele lá, ninguém dava muita bola para ele, né? Mas ele foi lá, apresentou o trabalho dele e mostrou que a questão do soro não era do jeito que Calmette estava falando, que existia sim uma questão de especificidade do soro, né? E pronto, né? Todo mundo falou, legal, vamos ver isso aí, vamos deixar aí, vou perguntar para o Calmette o que ele acha, né? De repente ele terminou a palestra, foi para Nova York para pegar o vapor para voltar para o Brasil. Eis que tinha ocorrido no zoológico do Bronx, em Nova York, um acidente com um tratador de uma cascavel. O cara estava no bico do corvo. O cara estava muito mal, todos os tratamentos preconizados na época tinham sido aplicados, inclusive o soro de Calmette,
e não havia funcionado. O cara estava muito mal. Ia morrer. Pronto. Aí sabiam que o Vital Brasil estava lá. Chamaram o Vital Brasil e tal. Você não quer dar uma olhadinha nesse caso aqui? Ah, tá bom, o Vital Brasil tirou do bolso umas ampolinhas de soro anticlopágico e falou, ó, Que ele produziu aqui no Butantan. Muito orgulho. Eu tenho essas ampolas. Ele está morrendo. Vocês me deixam aplicar? Né? Pior do que ele vai ficar, não tem jeito. Né? Então, posso aplicar? Foi lá, aplicou. Em 6 horas ele já estava melhorando. Num dia ele já tinha perdido o risco de morte. Em 2 ou 3 dias o cara já estava levantando, andando por cima e para baixo. Ao vivo e a cores. Aí eu vou falar para você, isso é sorte? De jeito nenhum. Um cara que tem a competência de Vital Brasil, ele não precisa de sorte, ele teve coragem. Isso é coragem de mediante uma situação, mediante uma dificuldade, falar, eu vou fazer. Chegar a oportunidade, aproveitar a oportunidade, não é sorte, é coragem. E ele teve essa coragem. Né? E isso aí certamente foi uma das coisas que fez com que a ideia de Vital Brasil, né, da especificidade do soro, ganhasse uma visão e respeitabilidade mundial. Ok? Eu acho isso fantástica a história do Vital Brasil. E se vocês quiserem um dia conversar mais sobre esse assunto comigo, eu estou sempre à disposição, eu adoro, sou capaz de ficar falando horas e horas e horas. Eu vou complementar a fala do Kiko. Esse gesto do Vital Brasil foi altamente importante porque mudou todo o tratamento do acidente ortopédico no mundo. Né? E tem mais algumas coisas importantes que o Vital Brasil foi um médico sanitarista. Foi um dos idealizadores do Butantan. Ele foi o primeiro diretor do Butantan. Foi o primeiro médico do Butantan. Ele foi o primeiro cientista do Butantan. E foi o primeiro educador do Butantan. Naquela época, na visão dele, ele enxergava muito longe, porque quando ele descobre que o soro é específico, quando ele descobre que era importante preservar predadores, quando ele descobre que algumas cobras eram ofiófagas, como em outras cobras, principalmente Jararaca e Cascavel, ele pensou da seguinte forma, mas um detalhe, nos primeiros 10 anos de Butantan, ele conseguiu uma proeza fantástica, uma queda de 50% na mortalidade dos acidentados na zona rural. Então ele falava assim, eu preciso informar a pessoa, eu preciso divulgar isso, eu preciso fazer chegar às pessoas. E aí ele lança o plano de vulgarização da ciência, e é por isso que o Butantan tem hoje um museu biológico e mais 4 museus. Mas o que o Butantan tem dentro da sua estrutura de pesquisa e produção de soros e vacinas, uma área cultural. Cada visão dele de fazer o quê? Divulgar a ciência. E mais uma curiosidade. Agora em maio, nós vamos ter uma solenidade, não é mais um evento aqui no Butantan, porque é o aniversário daquilo que o Vital Brasil descobriu, o soro específico, e ele depositou a patente para o bem da humanidade, não para ele. Isso vai ser agora homenageado, nós vamos fazer um trabalho em relação a isso, uma divulgação. São, não sei se é 14 de maio, se não me engano, a data do aniversário que ele depositou essa patente em nome da humanidade. Tá? E aí eu pergunto, esse cara não tinha que estar nos livros didáticos do 6º ano, junto com figuras como Isaac Newton, Albert Einstein, Darwin? Olha, eu posso dizer uma coisa, ele não está nos livros didáticos da rede pública, mas eu te garanto que ele está em 2 escolas particulares. Nós temos aqui próximo o Colégio Vital Brasil, uma escola particular. Esse Colégio Vital Brasil, o patrono é Vital Brasil. E nós temos um trabalho com ele muito importante, que a escola nos pediu ajuda com relação ao Vital Brasil, porque as crianças do 6º ano, eles estudam quem? Vital Brasil. Então isso é uma coisa muito legal. Nós estamos fazendo um trabalho legal. Tem que ser nacional. Devia. Descobrimos agora, no final do ano passado, que tem uma outra escola particular aqui em São Paulo, Colégio Bandeirantes, fizeram um trabalho muito interessante,
de cientistas. E perguntaram para as crianças: falem, pesquisem e querem aprender alguma coisa a mais sobre cientistas brasileiros. Apareceu o Einstein, tem mais quem, lá, Aí o Colégio Bandeirantes entrou em contato comigo. Queria fazer. Bom, nós estamos organizando todo um trabalho para trazer, são 350 alunos do Colégio Bandeirantes, uma escola particular, para vir aqui agora em fevereiro, para ver o que o Vital Brasil fez, né? E entender um pouco mais do cientista. Ou seja, demorou um pouco, mas parece que a coisa está acontecendo, né? Alguém está enxergando o Vital Brasil além da gente e da família dele. E o troço é tão inovador, pessoal, é tão inovador, que o José acabou de falar, né? Um programa de vulgarização da ciência, vulgarização da informação, que em nome vulgar é divulgação científica. Entenda uma coisa, a palavra vulgarização da ciência, ela tem a conotação de divulgação, tá? Não é uma coisa vulgar. Mas está no relatório do Vital Brasil, que ele faz. A parte de vulgarização da ciência. É justamente o que a gente faz, não é nada que está fazendo, ganhou o prêmio por causa disso. Isso é interessante, porque ontem eu estava num podcast e um amigo, o Ricardo Ventura, ele pergunta: você tem um jeito muito simples de falar. Você traduz lá para o povão, isso não gera crítica dos seus pares? Eu falo: não, é o contrário. Eu venho de uma área, que é a nossa área da herpetologia. A nossa área é uma área de interesse médico. Então, nós, da herpetologia, isso já desde o Vital Brasil, nós somos treinados diuturnamente a ter uma linguagem mais acessível. Porque quem está sofrendo o ofidismo é o cara que está lá na roça. Como é que você faz para falar com essa pessoa? Minha esposa, por exemplo, trabalhou com serpentes nas ilhas de Itacuruçá. E ela precisava fazer educação ambiental. Ela tem que ir na igreja, tem que ir no boteco do lado, tem que ir na comunidade, na reunião da comunidade. Como é que você fala com as pessoas que estão lá no dia a dia e acreditando que cobras são demônios? Porque matam, serpentes matam. Isso não é verdade. E de repente você tem que falar com o vovô, a vovó. Então, primeira página da Bíblia já dá uma carcarinha. E aí você tem que explicar para as pessoas que aquele bicho ali, sim, ele é perigoso, sim, ele pode matar, mas também salva vidas. E inclusive nós temos aí um grande exemplo de um biotecnológico, que é o próprio remédio de pressão, que salva bilhões de pessoas todos os dias. O vovó, tá todo mundo aí, cara. Porque toma lá o seu captopril ou outros remédios de pressão que partiram do sintético de uma peçonha da jararaca, que também foi descoberta por um brasileiro, né? Nos Estados Unidos. Ele teve que fugir Olha o potencial biotecnológico que a gente tem por aí para esses animais, e a gente deixou para lá, né? Então tem muita coisa interessante do mundo das serpentes para a gente falar. Vou passar mais alguns slides, espera só agora, para a gente poder fazer um passeio. Senta, fica em pé aqui comigo. Eu quero ficar do lado dos grandes, velho. Olha com os grandes que você um dia chega lá também. Ó, pessoal, que serpente ali é peçonhenta? Qual dessas aí é peçonhenta? Capaz de já estar peçonha? Terceira. As duas de baixo lá. Mas e essa aqui com esse dentão aqui, ó? Essa daí não. Você já tomou uma mordida dessa aqui, José? De qual que não? No osso. Um beijo. Doeu pra caramba. Um tal de rasmoça que tem medo dela. Todo mundo tem medo dela, porque é o dente que ela tem, né, cara? Não, você visitou nem. Mas aí, eu posso perguntar ao próprio José aqui. José, qual que dói mais? Uma mordida de uma Coriolis ou uma sucuri de 4 metros? Experiência própria, as duas doeram muito. Tudo qualquer mordida. Doeram muito. Agora, dessas três, ó, essa aqui é uma orpistógrafa, que é o dente posterior, que injeta peçonha. Essa aqui é uma solenógrafa,
que tem esses mentores aqui que são móveis muito interessantes, que injetam peçonha, que inclusive tem uma adição tipo uma agulha hipodérmica, e essa aqui, ó, que é uma proterógrafa, que é uma cobra coral, um dentinho pequenininho, catiquinho, mas que faz um estrago danado. E agora vocês vão ver uma experiência própria. José, qual que doeu mais, José? Repete a pergunta. Qual dessas que doeu mais em você? Você já tomou um monte, as 3, né? Já. Qual foi a pior? Presta atenção. Quando a Coral me mordeu, aquele pequeno dentinho dela, na frente, pegou em todo o osso. Então foi uma coisa mecânica, né? Que doeu muito. A Solenota ali, a jararaca, que me pegou, eu tive o azar de ser picado por uma... Contei isso. Quando eu era estagiário aqui, trabalhava na produção de veneno. E eu fui picado por uma Botropes pauloensis hoje. E eu achei que eu ia para o andar de baixo, de tanto que eu passei mal. Você ficou internado, né, gente? Fiquei internado. E qual que foi o problema? Qual que é a sensação do envenenamento? Naquele dia, a sensação que eu tinha é que alguém tinha pego um ferro em brasa, mais ou menos desse tamanho, fino, enfiado no meu dedo aqui e ficava brincando assim, ó. É uma dor cruel, é uma dor que cresce, é uma dor que dá vontade de arrancar o dedo fora. Deixa eu contar uma. Estava no Rio Grande do Sul conversando com o pessoal do campo, um cara chegou para mim, foi picado por uma Botropes do grupo do meu vídeo também. Aí ele falou, Kiko, a sensação é que tinha uma brasa em cima do meu pé e um trator em cima da brasa. É isso aí. Como é que eu defino essa dor? É uma dor que, sabe, a sensação que eu tinha é essa, que tinha um ferro fazendo isso e que tinha uma coisa muito dolorida. É uma dor que cresce, ela cresce e ela te incomoda. Ela te incomoda, ela vai... Você não tem o que fazer. Estou falando, a vontade é de arrancar o dedo fora, porque a coisa incomoda. Aí eu tive um outro acidente com uma Botropes jararaca, jovem. Eu estava fazendo um procedimento e ela pegou esse dedo também. E não doeu. Foi totalmente o oposto. Aí eu fui negligente naquele dia, fui. Isso não é nada, não está nem doendo, né? Porque a experiência da outra era que foi um inferno de dor. Não está nem doendo, não está nem doendo, nem doendo. E eu falei, e agora? Mas alguma coisa falava assim, meu, você está ferrado. Eu fui para o hospital e depois de 20 minutos estava no hospital, que fica aqui atrás, eu já estava com sangue incoagulado. Então são coisas diferentes, né? A reação foi violentíssima. Aí você me pergunta outra coisa, pega a proterógrafa. A nossa coralzinha. A coral, pegou esse dedo aqui. O dedo do feio, o dedo do sinal feio. Aqui, ó. Ela pegou na unha, né, gente? Ficou do lado da unha. Isso foi cruel, por quê? Porque a chefe, na época, mandou fazer uma coisa que não se devia fazer, que não se fazia. Mexer com um bicho perigoso, sozinho, para demonstrar para uma visita aquilo que não se faz. E eu tive que pegar uma coralina, a maior que tinha, grande, demonstrar para a visita como é que a gente estava alimentando com uma ração que a gente inventou aqui com um colega lá do Rio Grande do Sul. E os bichos ficaram muito bonitos. Mostra para eles, mas é assim, não quero que você mostre. Não dá, eu estou sozinho, sexta-feira à tarde, 3 horas da tarde, não se mexe com um bicho perigoso. Eu quero. Eu fiz tudo sozinho. Tudo que se faz sozinho eu fiz. Na hora de soltar, soltei, ela virou e pegou meu dedo. Foi outra experiência louca, porque o dedo ficou adormecido, a mão adormecida, e eu quase mato o nosso médico de plantão, que era o Miguel na época, então você não pode ser picado. Eu sei. E ela picou. Acho que foi muito. Aí você pega outra praga, que é aquela ali, Phyllodes opersa, que a gente lá atrás, na década de 80, a gente precisava estudar o veneno da Phyllodes, que estava causando acidente, um colega foi acidentado, e precisava entender essa desgraça. E a gente não sabia extrair veneno de Phyllodes.
porque não é igual uma jararaca e jararaca sul. Pelo fundo, né? E não adianta apertar porque não sai. E aí eu fui testando, ela resolveu me morder. E quando ela mordeu, ela pegou aqui em cima desse dedo, e aí você fala assim, doeu, inchou, incomodou. 2 semanas com o braço inchado. Márcio Dononato, que trabalhava aqui, levou uma dessa também, ficou pior do que eu. Aí você fala assim, e agora? Bom, aí a sucuri mordeu meu dedo. Ela abriu uma avenida no meu dedo. Tem uma cicatriz bonita aqui. Então, não basta ser cobra. Cada uma faz um estrago. Kiko, você já foi picado por peçonhenta? Peçonhenta não. Nunca picado peçonhenta. Escapou uma coisa. E tem um acidente legal com o Taminognastis que ficou com o dedo feio. O dedo ficou, nossa, foi assustador, porque eu fui mordido, eu estava trabalhando com genética, né? Então nós estávamos ingestando o bucho em cima do bicho para poder fazer preparações genéticas e tudo mais. E eu estava com a cobra na mão, segurando uns tubinhos de ensaio, um potinho de não sei o que lá, meio atrapalhado, de repente deu uma bobeada e chupar. E eu não queria, né, derrubar as coisas, então fui botando os potinhos nos lugares, a cobra mastigando. Depois estava tudo bem, né? Falei, bom, agora deixa eu tirar o bicho daqui. Tirei. Uma bobeadinha, ela escapou, mordeu de novo. Segurou uma lançadinha aí, tirei e tal. Eu falei, essa mordida foi exemplar, né? Vai dar o que falar. Já fui no hospital, falei, olha, tomei uma mordida muito bem dada de Taminognastis estrígatos. Você pode dar uma olhadinha aí, porque acompanhar, porque vai fazer tudo que esse veneno pode fazer. E de fato, em pouco tempo, o dedo estava muito inchado, doendo bastante, e começou a formar bolha hemorrágica. Na época, o primeiro registro de bolha hemorrágica feito por uma cobra, por uma oxtóloga, né? E que nem acontece com o jararaca, aquelas bolhas pretas, né? No dedo, deu necrose. A maioria das nossas opistógrafas, elas têm uma ação semelhante com as jararacas? Causam edema e tem dor, né? Isso é normal para as nossas opistógrafas, mas geralmente esses edemas e dores eles terminam rapidinho, né? Rapidinho. 1 ou 2 dias, 2 horas, mas assim, isso não tem muita preocupação. Mas nesse meu caso ficou bastante, incomodou bastante. Nossa, doeu demais, o inchou. Comi gelado, fiquei com medo de ter síndrome compartimental, né? Viu o cara da Bundeslang, né? Aí eu estava em casa, voltei para o hospital, falei, cara, tá doendo demais isso aqui, tá gelado. Eu falei, não vai ter síndrome compartimental, e para passar a dor, toma aqui um Tilenozinho. Tomei e passou, beleza. Então é isso, olha, a gente esse relato é importante, porque nós estamos aprendendo as coisas. Eu estava com uma outra Taminognastis um tempo atrás aqui, e estava fazendo uma foto dela. E a gente que trabalha com os bichos consegue, né, ajeitar o bicho, pega, fica assim, fica assado, faz assim, tirando foto. E eu fiz isso. A terceira vez ela não gostou. Bom, qual que foi o drama? Desse tipo aí. Ela pegou, fez um estrago considerável. A dor foi imediata. Foi tão grande que eu não conseguia mais segurar a câmera. Eu falei que tinha alguma coisa errada. E tinha um colega médico aqui do Cantão, o Dr. Carlos, que estava no hospital, e ele estava estudando efeitos de serpentes não peçonhentas. Teoricamente, não peçonhentas, entre aspas, tá? E ele estava, inclusive, análise térmica do acidente. Aí a cabeça não de paciente, mas de cientista ou de pesquisador. Eu falei, bom, eu tenho um acidente, tenho o bicho, tenho a manifestação clínica, vou no hospital, não para me tratar, mas para ele ver o que essa desgraça faz. E aí ele fez justamente isso. Ele falou, cara, você está aguentando? Eu falei, vai em frente. E fez lá o teste com a câmera térmica, e isso vai ser dado para mais para frente fazer alguma coisa. O Carlos, inclusive, ele tem uns trabalhos muito legais sobre esse lance da análise térmica, né? Que às vezes a serpente te mordeu, mas e aí? Por onde a pessoa está agindo? Então ele faz uma análise térmica e vê onde está tendo a inflamação.
Ele contou uma para mim que ele fez com cobra coral, né? O cobra coral mordeu, e aí o paciente vai passando a peçonha pelo sistema linfático, muito interessante. E aí eu queria chamar aqui a minha esposa para falar um pouco sobre a mordida da jararacuçu. Foi mordida por uma jararacuçu. Agora vocês vão entender o que é dor, eu vou filmar você falando. Ai, não. Ai, gelei já, tava tão calmo. Vai lá no meio lá. Vai lá no meio. De longe, né, gente? A minha experiência nem chega aos pés. Esses grandes que estão aqui do lado. Minha bela era gata. Eu tenho um bom gosto danado. Ela não tem, mas eu tenho. Eu tenho. Vocês sabem que eu tenho sim. Eu só não posso divulgar. Então, foi um trabalho, né? Foi um acidente de trabalho, com aquela situação, né? Nunca faça, nunca, né? Principalmente em véspera de algum dado importante. Foi na semana do Natal, eu estagiária ainda, né? Então a gente estava fazendo a limpeza dos animais. Eram jovens, mas aquele jovem grande, na caixinha de filhotes, e a gente fazendo a higienização, trocando de caixa, limpando, para deixar elas bem para o Natal, que a gente ia entrar em recesso. Então não, ninguém pode ficar de fora, tem que deixar todo mundo limpinho. E a gente com aquela emoção de, né, que vai sair, recesso, tá todo mundo alegre, feliz. E a gente usando como EPI para a higiene, né, aquela luva normal de procedimento, né, luva normal que não é esterilizada, né, mas a luva. E o que aconteceu? A tampinha da caixa, é o tamanho de uma caixa de sapato, uma cobra significativa já, um jovem de jararacuçu. E aí ela é vedada com fita, caixa de Durex em água. De um lado e de outro com a dobradinha assim na ponta, para a gente pegar na dobradinha, virar para cima, aí levanta a tampa, com a outra mão pega a serpente no gancho, bota na caixa limpa e tampava. Só que nesse procedimento, tampei um lado, tampei o outro da frente e eu não percebi que o adesivo colou aqui assim, na luva. Aí é onde o EPI às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Então, a gente estava lidando, não estava mexendo com o bicho, diretamente pegando o bicho, mas a gente estava trocando, né? Então a gente pegando o gancho. Então a gente bota a luva porque está trabalhando, né, com uma caixa suja e tal, então a orientação é usar essa luva. E aí grudou, aí não percebi que grudou, então na verdade a tampa levantou com a minha mão ali. Então justamente assim, essa minha mão, e ela picou no polegar. Então, meu comportamento, né? Na hora, imediatamente, não, instantâneo. Assim, são segundos que parecem uma eternidade, sabe? Milésimos de segundo. O que eu fiz? Agora. Aí eu fui, tampei, né? Devolvi a própria lá, tampei e tirei a outra vez. Aí, será que ficou? Segundos, tá? Minha mente. Será que ficou? Tirei a luva assim e apertei a mão assim pra ver. Aí 2 gotinhas de sangue. Duas perguntas. Assim, pensamento, gente, assim, milésimo de segundo. Vou lavar. Aí, eu tava com a minha amiga, né, estagiária também, ó, fui picada pela jararacuçu. Aí lavei, quando eu fui levar pra água, pra lavar a mão, simplesmente, gente, assim, ele falou que é algo quente, né, curando. A sensação que eu tive, gente, é que era o próprio Thor, sabe, o Bijoni? Batendo na frequência da pulsação cardíaca. Então foi aquela pá, aí na minha mão, aí ela veio assim pro sabão, gente, coisas de segundos. Avisei, saí da sala que a gente estava, fui pra frente para avisar os responsáveis me ajudarem. Então, levantei a mão assim, gente, ó, sofri um acidente. Aí sentei e dali a segunda pancada, a terceira ia só expandindo. Foi na primeira na mão, no dedo, depois na mão, aí já esticou um pouquinho mais. Aí parecia que era pancada no braço todo. Então já saí dali, com alguns minutinhos só, cheguei em 20 minutos também no hospital, Antônio Pedro, foi em Niterói isso. Então em 20 minutos, e já cheguei igual o Popeye, de um lado só, assim. Parecia que ele, caranguejo, chama Alex, e já estava inchado, ela marcou, a técnica que me recebeu, marcou assim o inchaço, já o edema até aqui. E a pancada na pulsação, como se fosse o Thor batendo. E aí fui, né, atendida, e o procedimento todo, quem me acudiu e chegou depois me ajudou bastante, os responsáveis também, porque teve uma disputa lá em relação a que estou administrada, mas aí, no final das contas, parei lá na emergência, fui internada e
Agora, eu tive uma lesão, então a gente, muito tempo de fisioterapia, não perdi o dedo, então consigo abrir, mas não é a mesma coisa. Mudou a letra, mas estamos aqui. E continua trabalhando. Inclusive lá nas ilhas. Posso fazer uma perguntinha? Pode. O Thor e a brasa. É o seguinte. A dor, ela é contínua, demora ou diferencia de uma pessoa para outra, entendeu? Ela vai a longo prazo ou assim, você entrou com a medicação, ela já dá aquela... Não, a medicação resolveu. A medicação me tocou tudo. Entendeu? Porque você sentiu o A medicação sintoma e ele abrasa. Então eu queria saber se ela demora essa dor. Demora, ela irradia. A que eu senti é a pancada, como se fosse uma pancada. Então ela foi irradiando, aumentando, essa pancada foi aumentando de proporção. Então, no ritmo da pulsação. A ponto de não conseguia mexer mais o braço. Não mexia. É como se eu acabei pensando nisso, batendo. se é de pessoa para pessoa, porque meu filho, por uma... Acidente, a peçonha. Foi pro hospital. É de peçonha para pessoa. Deixa eu falar uma complementação. Algumas coisas, pessoas reagem diferente. Nós sabemos que dentro do grupo Bótrocos de jararaca, cada espécie tem uma forma de ação. A gente, quando fala do acidente ofídico, fala do veneno Bótrocos de jararaca, o perfil geral. Quando a gente pega espécie por espécie, a gente percebe diferenças, certo? Jararacuçu, no seu caso, nós temos no Brasil poucos acidentes registrados com jararacuçu identificados. Poucos. Dentro do grupo das jararacas, é um dos que mais mata. Por quê? Exatamente. E tem uma série de coisas que foram estudadas, tem trabalho publicado com relação a isso. Inclusive, para a jararacuçu, às vezes é indicado o soro antibotrópico protático. Sim. E não só o botrópico. Quem falou foi esse. Então, Foi que fez esse soro, né? quê? Quem foi que determinou esse soro, né? Para tratar justamente da jararacuçu. Essa combinação perfeita aí que me salvou. Quem foi? Fala. É o responsável desse espaço aqui, gente. Vital Brasil. É o Vital Brasil. Então, a gente tem sim diferença de pessoa para pessoa, mas os grupos são infinitos. Nós tivemos alguns casos bem importantes analisados, por exemplo, de Botrytis caduboteste. Ela não tem um efeito tão potente, tóxico, como outras bótrocos, certo? Em compensação, outras espécies são mais, não é que são mais ativas, são muito mais tóxicos, porque existe diferença dentro do veneno e de espécie para espécie. Tá? Existe também a questão da quantidade de veneno que o bicho injeta, da pessoa, como ela responde ao envenenamento, uma série de coisas que são analisadas. Só que, claro, que quando a gente faz o soro, a gente faz o soro com todos os venenos possíveis que o grupo vai neutralizar, que é uma neutralização cruzada, que pega adulto, filhote de várias regiões do Brasil. Por quê? Porque o acidente acontece aqui e acontece lá em cima, e o soro é o mesmo. Atendeu o maior número de pessoas, e até a identificação é difícil, né? Então entra tudo com jararaca. Pegando aí o que eu estava falando, como é que foi o acidente dela, a gente tem uns casos aqui curiosos de acidentes, porque as pessoas, às vezes, negligenciam a ação. Nós temos um colega, o Marcos Bononato, que trabalhou aqui. Ele um dia, era sexta-feira, que queria ir embora. E ele passou no biotério aqui em cima e falou: vou deixar eu dar uma olhada aqui na cobra, ver se está tudo bem. E viu que estava sem água. Aí ele abriu a coisinha e, em vez de tirar a cobra para depois colocar água no potinho, ele deixou a cobra estar no fundo da caixinha. Vou pegar por aqui. Ela veio de lá e pegou o dedo dele. Eu falei: mas Marco, como é que você faz o negócio dele? Pô, eu achei que ela não viria, mas ela veio. É um exemplo claro. Um rapaz que trabalha comigo, a gente tinha recebido aqui uns filhotes de Mugile de Tocantins. Eu falei: você quer cuidar? Quero. Eu falei: olha, pode cuidar. Mas fique esperto. Então você vai fazer assim, assim, assado. Eu falei: presta atenção no que você vai fazer. Não subestime os filhotes. Tá bom?
Entendeu? Entendi. Aí eu estava numa reunião no Zoológico de São Paulo, eu estava como conselheiro, toco o telefone, diz, fulano foi acidentado. Eu imagino como. Falei, vim embora, saí lá do Zoo de São Paulo, vim para cá e fui no hospital. Eu falei, e aí, tudo bem? Tudo. Eu falei, você fez aquilo que eu falei para não fazer, né? Não, fez. Você foi alimentar o bicho para ficar olhando com uma pinça e ficou olhando ele pegar o filho, o camundongo, não foi? Não, foi. Foi. Rita, tem que contar os bastidores também. Filma aqui pra mim. Fica aí. Tem uns bastidores também do acidente da Rita que a gente tem que contar. Isso é uma coisa que ela não viu, ela estava apagada, completamente apagada. E foi uma coisa muito interessante porque a gente tinha um padrão que deveria ser seguido, né, pelo hospital. Foi qual hospital? Pedro Ernesto? Antônio Pedro, em Niterói. Protocolo que tem que ser seguido, ou seja, é o soro antibotrópico. E existia uma médica lá, era uma médica que estava fazendo mestrado na UF. Ela tinha uma pegada um pouco mais acadêmica. E aí, desde a época do Vitor Brasil, já tinha essa ideia de que o soro antibotrópico crotálico ele tinha um funcionamento melhor para a picada de jararacuçu. Jararacuçu, ela recebe, o ideal seria, né, o soro antibotrópico, porque ele contém tudo ali, é o suficiente para ela. Mas o jararacuçu parece que tem uma peculiaridade. Conversei com o Dr. Carlos outro dia, ele falou, olha, tem umas coisas que indicam, outras não, isso está em estudo e tal. Mas enfim, a gente chegou lá com os artigos científicos, que mostrava que tinha os desdobramentos da proteína e etc, e que o soro antibotrópico crotálico agia um pouco melhor. E a ordem era que não aplicasse o soro antibotrópico crotálico. E aí juntou um monte de biólogo e os médicos de um lado, biólogo do outro, e médico, muitas das vezes não. É o trabalho, né, cara? O trabalho técnico é o trabalho técnico. Muitas das vezes não dão muita a razão pra gente que está falando, né? Porque uma discussão acadêmica se faz na academia. Só que essa médica estava assumindo o plantão do dia. Estava assumindo o plantão. E ela foi e pegou os artigos para ler. E aí, lá, o Vitor Brasil levou o soro antibotrópico e o crotálico. Né? O pessoal levou. E quando o chefão saiu do expediente, ela entrou e mandou aplicar o soro antibotrópico crotálico. E as reações, né, que eram desesperadas de ficar muito inchado, da necrose, da bolhas, etc., não aconteceram. Não aconteceu. A Rita não teve esse problema. E não só isso. A médica foi chamada no conselho deles e falou que se alguma coisa desse errado, que ela estava no olho da rua e que ela seria chamada no conselho lá para responder, que a responsabilidade é dela. Ela assumiu a responsabilidade e aplicou o soro antibotrópico crotálico. A Rita estava com o braço igual o Popeye, né? Desmaiada, e eu desesperado, óbvio, né? Jovem apaixonado, você sabe como é. Mas tudo no final deu certo, viu, Zé? Deu certo. E eu até conversei com o Dr. Carlos, disse, olha, mais um que usou o botrópico crotálico e não teve uma lesão significativa, né? Mas é claro que teve, a Rita perdeu baía de mielina nos nervos, abscesso. Até pouco tempo atrás ela se queixava muito da dor que ficava, latejando. Parou, né? Ficou menor, ficou atrofiadinho, assim, meio murcho, né? Comparado com o outro. Anatomicamente mudou. E para finalizar, já que o pessoal falou do Marcos Bononato, eu estou aqui com uma foto do Bononato, que ele me cedeu. Inclusive, porque eu fiz uma propaganda legal outro dia, ele me cedeu tudo quanto é imagem, cara. Como é que o Bononato fazia essas coisas, hein? Isso dá um trabalho danado, velho, fazer isso aqui. É minucioso, ainda bem que ele não é psicopata. Porque tu imagina o que ele vai fazer. Aqui, gente, só para finalizar, pra vocês terem uma ideia, para a gente poder sair e dar um passeio no museu, que eu acho que é mais legal, porque essa palestra aqui é interminável. Vamos terminar aqui, ó.
Só para vocês terem uma ideia de como é que é a dentição desses bichos, ó. Essa aqui é uma serpente áglifa, ou seja, não tem dente capaz de inocular peçonha, e o dente dela como é que é, ó, lisinho aqui, ó, voltado para trás. As serpentes são répteis. Répteis, eles não costumam ter heterodontia, ou seja, os dentes são muito parecidos. Mas as serpentes, elas possuem uma heterodontia, tá? Inclusive, não só isso. Dentre os vertebrados terrestres, as serpentes são aquelas que possuem a boca mais cinética de todas, né? Elas têm uma capacidade com a boca que é algo inacreditável. Eles conseguem literalmente andar em cima da presa, conseguem movimentar os dentes de um lado para o outro. É algo fantástico na natureza. Aí aqui, ó, dá para a gente ver, por exemplo, como é que o dente de uma serpente que tem a dentição traseira, opstóglifa. Está vendo que é uma calha? Ó. Você consegue enxergar uma calha aqui? Ou seja, a toxina, ela sai por essa calha aqui. Então ela não tem uma entrega tão eficiente na entrega da toxina. Essa é uma das discussões acadêmicas que a gente tem. Será que as opstógrafas, elas não são tão dramáticas, não são tão perigosas quanto as serpentes de interesse médico? Porque elas não conseguem entregar essa toxina de uma forma tão eficiente, mas de certa forma ela te entrega, de alguma maneira. Ou será que a toxina dela não foi selecionada para ser tão fatal? Bom, depende do bicho que ela está comendo, tá? Porque para alguns animais é fatal. Você tem aqui essa outra dentição, que é a proterógrafa, tá vendo? Aí aqui, ó, já tem uma agulha. Tá vendo que o dente fecha aqui, ó? Tem um canalículo. Essa aqui é uma cobra coral, já é uma agulha, mas não é uma agulha tão perfeita. Inclusive, dependendo da ranhura, a cobra ainda se utiliza para cuspir peçonha, como a naja cuspideira, por exemplo. Aí macatos e macatos, que é parente da naja, é uma naja, faz isso com uma primazia fantástica. Inclusive, pode fazer mais de 40 vezes espirrar peçonha, como se fosse uma seringa mesmo, se botasse água. E nós temos aquela que a gente acha que é uma perfeição na entrega da peçonha, que são essas aqui, ó. Solenógrafos. São serpentes que conseguem projetar o seu dente, fazer o bote verdadeiro, em milésimos de segundo, te entregar uma peçonha considerável. Essas são realmente o ápice ali, em termos evolutivos, na cinética da movimentação dos bichos. Mas eu acho que foi muita palestra ainda para cá, e seria legal a gente se reunir para ver os bichos lá, dar uma passeio no museu, né, José? Antes disso, eu vou fazer uma... Oi. Por exemplo, você está numa região, rural, lugar que você tem... por exemplo, você está assim numa região rural, uma área distante, por exemplo, para você ter o soro. Aí você é picado por uma jararaca ou uma coral, e aí você tem acesso a um soro veterinário. E como, sei lá, você iria levar dias para chegar até o soro, no caso no hospital, teria como usar o soro veterinário? A pessoa teria alguma chance de sobreviver? Giuseppe. Nunca, jamais, hipótese alguma, use soro veterinário em pessoas. Qual é a diferença do veterinário com o humano? O nosso soro, o soro humano, ele é altamente purificado. O processo de produção, tanto é que o Butantan tem um dos melhores soros do mundo em termos de purificação e de qualidade. Tá? O Butantan avançou muito nessa qualidade da produção do soro. O soro veterinário, ele não é purificado. No passado recente não, mas um ano atrás, qual que era o grande problema do acidente ofídico com reação? Era o pirogênio. O que é o pirogênio? É o que tem de ruim na água, que contaminava na hora que você ia tratar as pessoas. Eu passei por isso naquela primeira picada com o soro quase te matou. Foi. Porque eu fiquei, naquela época eu tomava o soro na coxa. A minha coxa cresceu 3 vezes mais, parecia um pimentão com dor de barriga. Então vermelho ficou. Eu voltei para o hospital. Por quê? Qual foi a reação? O pirogênio. O soro veterinário não é purificado dessa forma. Então, se você usar numa pessoa, vai matar a pessoa, hein? Você pode matar a pessoa.
Então, complementando a pergunta, se você estiver no fim do mundo e foi acidentado, o que você faz? Em primeiro lugar, não fique, tá? Não amarra, não corta, não chupa, vai embora. Como? Não importa, vai embora e vai procurar o serviço médico mais próximo. Hoje nós temos ferramentas à disposição. Entra no site da Fiocruz e tem lá coloca lá polos de atendimento no Brasil. Então, se você vai para qualquer lugar desse Brasil, procura saber, se você quiser saber, se próximo de onde você vai tem soro, que está lá marcado, dividido por estado, por município, e por município que tem o soro, o endereço. Se estiver aqui em São Paulo, entra em São Paulo, que tem uma ferramenta hoje que te mostra lá soros à disposição do estado de São Paulo. Certo? Pontos de referência. Um ponto de referência, tá bom? Eu queria complementar uma coisa. Mesmo o soro feito para humano não deve ser ministrado fora de ambiente hospitalar. Mesmo esses soros, a qualidade deles está cada vez melhor, eles ainda podem causar uma reação alérgica que pode ser grave e ainda pode causar até o choque anafilático. Raro, bastante raro acontecer, mas pode. E caso isso aconteça, isso pode matar a pessoa também. Ou seja, o soro aplicado num ambiente hospitalar não tem problema nenhum. A pessoa começou a mostrar qualquer sintoma de alergia, de choque, já entra com outro remedinho, já ameniza, a pessoa nem para de tomar o soro, está tudo bem. Não há qualquer preocupação, mas fora desse ambiente hospitalar, isso pode ser fatal. Tá? Então, aqui eu recomendo sempre, não faça nada, como o José falou, nada de torniquete, não corte, não chupa, não fure, não faça nada nisso aí. Se puder lavar, lava. Não tome nenhum tipo de tratamento caseiro. Vai ser muito comum você sair por aí, você fala, não, porque tem aqui uma garrafada que o cara faz um benzedor aqui, assim, assado. Isso aí não funciona, aquele específico pessoa, pau X, composto S, que são coisas que você compra no Brasil inteiro, às vezes até em farmácia, que são vendidos como para ajudar contra acidentes por animais peçonhentos. Nada disso tem eficiência comprovada. Bom, então o único tratamento que a gente tem de fato é o soro que é administrado no hospital e geralmente da rede pública. Então não perca tempo indo para o hospital privado, vá direto no hospital da rede pública. Você tem grande chance de ter um atendimento correto por lá. Você pode entrar em contato com o bombeiro, tá? Com o SAMU. O bombeiro sabe orientar em caso de acidente, inclusive eles vão entrar em contato com o SAMU, tá? Para que você possa ser atendido. Sem contar que grande parte das vezes, talvez a maioria das vezes, você não foi picado pela serpente peçonhenta. Na maioria das vezes. Imagina você estar lá com soro, como é que é ter soro de um estado da doidade e o soro pode te matar. E não é só isso. Mesmo uma serpente peçonhenta, ainda existe o tal do bote seco. Às vezes ela não te injetou peçonha. Só que você se afaste. E eu já vi casos, tá? Eu vi 2 casos muito interessantes. Eu vi um caso em Macaé, o cara foi nitidamente picado por uma jararaca, estava lá enorme picada, fez todos os exames sanguíneos, ficou 24 horas e não deu nada. E vim em Paraty, um cara picado por uma jararaca gigantesca, pela foto deu para ver, ele estava lá tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E não é só isso. Quero lembrar que 80% das pessoas, mesmo sem tratamento, ainda sobrevivem, tá? Então existe essa estatística. Ou seja, para não tratados, uma picada de jararaca leva a óbito entre 10% a 20%. Cascavel, de 20% a 30%. Então existe ainda, galera, claro que vai ter sequela, claro que vai ter outros problemas, mas dá tempo de tu ir para o hospital. Então vá para o hospital. Bom dia, eu moro em Itapecerica da Serra, uma região que a gente tem muito botrox, inclusive já trouxe algumas para cá, né? Lá a ordem é não matar. Eu queria saber quanto tempo no caso de um acidente Para
Botox. Para eu chegar aqui e ter o tratamento correto para isso daí. E só mais um adendo, em relação a isso, a dar o bote, ter o acidente e não inocular, esse carinha aqui já passou isso com armadeira. Ele foi picado, a armadeira dentro de uma bota, ele pôs o pé, foi picado e acho que ela não inoculou o veneno também. Ou pode ter sido uma aranha-lobo também, né? Não, ela, mãe, conseguiu capturar e trouxe ela viva. José, experiência para chegar em quanto tempo? Para tratar? É o seguinte, a gente tem um acompanhamento feito aqui no Hospital do Brasil que diz o seguinte: o veneno, quando existe diferença entre acidente e envenenamento, tá? Nem que o acidente leve ao envenenamento. Quando você tem um caso de envenenamento, o veneno ele começa a agir praticamente imediatamente, só que ele é absorvido aos poucos. O ótimo de atendimento acontece entre 6 e 10 horas. O que significa isso? Se você tomar o soro nas primeiras 6 horas, a possibilidade de sequelas é menor. Tá? Até 10 horas você tem uma possibilidade menor. Isso não significa, pelo amor de Deus, se você tomar soro em 15 horas, se for o caso, você vai morrer. Não é isso. Quanto mais tempo passa sem o soro, mais chance de ter sequelas. Certo? Isso não sou eu que estou dizendo, isso são dados que apontam para isso. Então, é estatística que mostra que quanto mais rápido você toma o soro, menos sequelas você tem. Certo? Temos diferenças? Sim, nós temos casos interessantes, que devem talvez saber também, de colegas dentro do Butantan que foram acidentados na mão, no dedo, trabalhando com bicho, perderam o dedo. Por quê? Porque a pior região para ser picada é a mão, é dedo, que é a finalização de circulação sanguínea. Então nós temos aqui pouca musculatura, uma grande vascularização, começa a inchar, faz o estrago, certo? E é praticamente imediato esse inchaço. É importante complementar. Mesmo que exista essa possibilidade de ser atendido com muito êxito nesse prazo, não perca tempo, nem um minuto. Foi acidentado, venha para o hospital e tome o médico vai te analisar. Se houver necessidade de soro, o médico vai saber qual é o soro certo a ser aplicado, a dose recomendada e tudo mais. Tá? Quanto antes você tomar o soro, começa a combater o veneno, a desativar o veneno. O soro não cura o estrago já feito. O soro evita estragos posteriores. Ok? Então, se você espera, ou seja, 10 minutos a mais, são 10 minutos de veneno agindo no seu organismo, causando estragos que não serão revertidos pelo soro. Vai ter que fazer outro tipo de tratamento local, tratamento médico, remédio, assim, assado, outros, para poder ajudar você com os efeitos já causados pelo veneno. A gente precisa agilizar um pouco. Na sequência, você levantou a mão, pergunta, depois César, depois você. Ele já respondeu, vocês já responderam. Tá bom. Então passa para o César. Primeiramente, bom dia a todo mundo, parabéns pela palestra. Referência ao soro em pó, acho que o governo comentou uma ou outra, tem esperança para ser utilizado ou não tem, ou o soro líquido é bem mais eficiente? Qual? O soro em pó. O liofilizado? Olha, teoricamente o liofilizado seria a vantagem de você levar para locais que você não tem rede de frio, tá certo? Porque o soro precisa ser guardado em geladeira. Só um detalhe, você lembra o que ele falou do Vitor Brasil lá em Nova York? Ele não estava na geladeira. Né? Mas a gente sabe que tem que guardar na geladeira. Por que não tem o liofilizado à disposição no Brasil? Porque o soro líquido ele está registrado. Se você entrar com o soro liofilizado, você tem que registrar tudo de novo, tem que fazer todos os testes novamente. É um problema de Anvisa. Você tem que passar por todos os testes para ver se ele funciona.
Isso não quer dizer que não está se pensando nisso. É uma coisa que vem há anos sendo trabalhado, inclusive pelo Butantan e com os outros institutos do Brasil, fazer a liofilização do solo. Certo? Está em andamento, mas do ponto de vista prático, é que está o problema. Tem que colocar água destilada, mas tem que saber fazer a... Aí vem outra pergunta. Eu mando o liofilizado para a Amazônia, mando para, por exemplo, Piauí, que é o caldeirão do inferno, tão quente, ou para Cuiabá. Será que aquela água que está quente, ele vai interferir no liofilizado? Isso tem que testar em campo. Certo? Já teve uma partida de solo liofilizado aqui no Butantan, há uns anos atrás, e foi entregue para o Exército para fazer teste. Mas a coisa não avançou, porque é mais complicado que imagina. Outra pergunta sua. Bom dia. E quando a pessoa acidentada não identifica qual a cobra que ficou? Não tem problema. Qual seria o... Quais foram as cobras que você soro, as técnicas? O que o Henrique falou agora há pouco? Quantas cobras, qual é o grupo pessoalmente no Brasil? Caracas, são as bótopes, caracas, cascavel, prótalas, surucucu, pico de vaca, calacas e a coral. Quando a gente pega os 4 grupos, cada um deles tem um perfil de ação, certo? Os sintomas fala para o médico que foi A, B, C ou D. Você chegou, faz 3 horas que foi picado. 3 horas. Você chega lá no hospital e fala assim para o médico, foi picado com a cobra. Qual que é? Não sei. Vai te analisar. Você está com dor? Não está com dor. Com cara de bêbado. Você está com cara de cachaçada? A senhora bebeu? Não, não bebi. Você está levando para quem? Para Cascavel. Vai ter outra pergunta. Vai analisar, a senhora foi picada onde? Na mão? Está adormecida? Chama parestesia? Não. Então, o quê? Quem é que causa isso aqui? Cascavel e coral. Se tiver parestesia, provavelmente você mexeu com a cobra e ela te mordeu. Provavelmente. Leva para coral. Não tem parestesia, só está com esse negócio aqui. E está com uma certa dor no corpo, está te levando para Cascavel. Faz 2 horas e meia foi picado. O dedo está inchado. O dedo está doendo. Você está incomodado. O médico faz um TC, que tem anticoagulação, vai dar uma coisa alterada e faz outras medidas, vai te levar para brócolis. Os médicos eles têm como verificar através das leituras de análises clínicas, tá bom? Então, não necessariamente você precisa levar o bicho, até que geralmente o cara pega o bicho, que às vezes dá um bote seco, aí que o bicho vai estar nervoso, parte no meio, né? É sempre assim, né? Parte lá no meio e vai pegar. Meu irmão, aí que o bicho está no cacete. Aqui, só uma curiosidade, aqui no passado, eu vi um funcionário, eles faziam as coisas muito erradas, porque não existia, a ética profissional não existia no passado. Né? E o cara foi picado com a cabeça. Cabeça. Porque quando você corta a cabeça fora de uma cobra, os reflexos do animal continuam por um tempo. Então o corpo fica se mexendo e a cabeça fica lá quieta. E se você faz isso na cabeça, ela abre, ela faz o pateta do funcionário, se eu mexer com a cabeça, e ela para no dedo dele. Bom, gente, é o seguinte, a conversa está legal, nós temos um horário para definir. Nós vamos dar uma volta com vocês aqui no museu, nós temos que pedir para os monitores acompanhar, porque é bastante gente, certo? Outra curiosidade que eu falei com o Henrique. Nós temos aqui gente de São Paulo que veio ver o Henrique. Tem gente aqui de Paraná que veio ver. Levanta a mão do Paraná. Tem gente de Minas Gerais. Cadê? Tem do Rio de Janeiro. Tem mais alguém de fora? Sou de Mongaguá. Ó, Mongaguá Litoral. Mariporã, da cidade. Juquitiba, um lugar que tem muito acidente. Onde? A casa de vermelho ali é de São Bernardo do Campo.
É importada também. Essa é minha amiga. É sua fã, eu sei. Então é isso. Você tem aqui pessoal importado, né? Tem grupos importados, olha, tem de outros países. Nós vamos dar a volta, nós vamos ter um acompanhamento rápido sobre a visita. Vai ser uma cortesia, não vou pagar o ingresso. O Henrique, às 2h30, vai ver o Mão na Cobra. Mão na Cobra é uma atividade que o Laboratório de Ecologia e Evolução, o LERE, faz em manejo. O local do atendimento é aqui, que fica no Teatro de Arana, que não está aqui na entrada do outro. São só 50 vagas, e aqui tem mais de 50 pessoas. Certo? Vai distribuir senha por volta a 1h30 na frente do quiosque. Eu não quero que vocês se matem, pelo amor de Deus. Mas, como está organizado para 50-50, não vai ter todo mundo, sinto muito. Mas algumas pessoas vão ter que pegar a senha a 1h30 para poder assistir, tá bom? Quem é de fora e quer almoçar, vocês vão sair pelo Butantã, pela portaria, vira aqui à esquerda na Vital Brasil, tem vários restaurantes, tem McDonald's, tem de tudo para comer, tá? Tem de tudo. Eu acho que é isso. Eu não vou acompanhar vocês à tarde, porque eu tenho... O projeto Mão na Cobra dura mais ou menos que horas? Mais ou menos 1 hora. 1 hora e pouquinho. O que é o Mão na Cobra? Os meninos para fazer um grupo e outro grupo? Pois é, agora vai ter que talvez conversar com o menino se ele faz isso. Né? De repente entraria um grupo, aí depois iria outro grupo, que aí compensaria todo mundo. Porque a gente não estava preparado para tudo isso. Tá bom? Mas talvez eu consiga falar com ele e ver se dá certo. Obrigado pela presença de você. Quem agradece é você, porque já ver você. Mas eu vim ver vocês, eu vim ver aqui os monstros da herpetologia e vim ver vocês também. Estou muito feliz. Né? Vocês sabem que eu sou muito brigão, mas eu tenho coração de manteiga, isso é uma coisa óbvia, e aí eu realmente tenho que ficar contente. Porque pobre quando chora a meleca sai, então você tem que tomar cuidado. Nós vamos agora dar um passeio muito legal e vamos continuar batendo nosso papo. Vocês vão poder tirar foto comigo, a gente vai poder conversar, vou poder conhecer vocês, mas eu queria que vocês conhecessem o museu primeiro, que tá esse Serpentes, que é maneiro pra caralho. E eu espero que vocês tenham gostado da palestra aqui nossa, com o José, com o Kiko, com minha esposa e minha. Muito obrigado por vocês existirem e estarem aqui. Essa aí merece foto. Vai lá. Mais. Posso fazer uma fotinha aqui? Deve. Dá mais uma, por favor. Perfeito, obrigado. Obrigado por ter vindo, foi um prazer te receber aqui e vamos lá.